Oi, meu nome é Vitor, sou aluno do curso de Ciência da Computação da UFAL. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a forma normal de Chomsky. Ah, não esquece de dar um like e se inscrever no canal, beleza? Antes de falar sobre a forma normal de Chomsky, é preciso entender linguagens e gramáticas livres de contexto. De forma resumida, por estar acima das linguagens regulares na hierarquia de Chomsky, as linguagens livres de contexto possuem mais liberdade em suas regras, permitindo o uso de recursão e construções alinhadas. Além disso, é muito usada na análise sintática de linguagens de programação. As gramáticas livres de contexto são o formalismo gerador das linguagens livres de contexto. Elas são representadas por uma quádrupla, onde a letra V representa o conjunto de terminais e não terminais, o sigma representa o alfabeto da linguagem, a letra P representa as regras de produção e a letra S representa a variável inicial. Esse é um exemplo de gramática livre de contexto. Nesse tipo de gramática, as regras de produção devem ter apenas uma variável do lado esquerdo e no lado direito pode ter qualquer combinação de variáveis e terminais ou até mesmo a cadeia vazia. Bom, a simplificação de uma gramática livre de contexto é importante para inúmeras aplicações e, além disso, é pré-requisito para a forma normal de Chomsky. Ela é feita executando esses passos. Primeiro, a eliminação das produções vazias, depois a eliminação das produções unitárias e, por último, a eliminação de símbolos inúteis e inacessíveis. Para ficar melhor de entender, nós vamos simplificar essa gramática. Para o primeiro passo, devemos identificar quais variáveis produzem a cadeia vazia. Depois, vamos simular o que acontece quando elas são vazias. Para a variável inicial S, temos quando A for vazio, quando B for vazio e quando A e B forem vazios ao mesmo tempo. Da mesma forma, a gente faz para as outras variáveis. No passo 2, nós vamos usar as regras simplificadas no passo 1 e vamos verificar aquelas que produzem apenas uma variável. Para isso, criamos um fecho para cada variável. Nesse caso, somente B tem produção unitária. Assim, substituímos em B a variável A pelos seus resultados. No terceiro passo, devemos eliminar os símbolos inúteis. Como essa gramática não possui símbolos desse tipo, então a gramática simplificada fica... Bom, meu nome é Herbert e eu sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas e agora eu vou falar um pouco sobre o âmbito teórico na forma normal de Chomsky. Bom, na família das gramáticas livres existem muitas formas normais. Essas possuem certas regras, são normalizadas e permitem normalizar em relação a elas qualquer gramática CFG. Porém, algumas se apresentam com maior importância, dentre elas temos a forma normal de Chomsky, que é aqui estamos abordando. Mas, afinal de contas, o que viria a ser uma forma normal? Bom, de forma geral, uma forma normal é a que serve de padrão para várias outras formas que seriam sinônimas. Trazendo isso para um âmbito mais próximo da gente, temos a matemática como exemplo. Uma forma normal para a matemática é uma forma padrão de ver alguns objetos matemáticos, ou seja, a fração 1 sobre 2 é uma forma normal para 5 sobre 10, 3 sobre 6, 6 sobre 200 e etc. Agora que entendemos um pouco sobre o conceito de forma normal, seguimos com algumas definições. De maneira geral, na forma normal de Chomsky, a parte direita de qualquer produção não pode ter mais de dois símbolos. Ou seja, por definição, podemos dizer que uma gramática livre de contexto está na forma normal de Chomsky se todas as produções são da forma A derivando BC ou A derivando Azinho, em que A, B e C pertencem a V e Azinho pertence a T. Outra definição importante é a de que uma GLC está na forma normal de Chomsky se cada produção de P estiver em uma das seguintes formas, onde nós temos S implicando em lambda, ou seja, S derivando lambda, A derivando BC,
onde A, B e C pertencem a V, e A derivando Azinho, onde A pertence a V e Azinho pertence a sigma. Sendo assim, seja G uma GLC arbitrária, então existe uma gramática equivalente G' na forma normal de Chomsky. Por exemplo, dado a gramática abaixo, temos aqui essa gramática como exemplo, converte-se para a forma normal de Chomsky, primeiro convertendo terminais do lado direito para variáveis e adicionando produções apropriadas. E é aí que vai entrar os exemplos práticos que vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Bom, pessoal, meu nome é Geniele Aline e eu vou estar mostrando para vocês um exemplo utilizando a fórmula normal de Chomsky. Primeiro, precisamos relembrar as regras básicas para a simplificação, que primeiro é eliminar as frações vazias, depois eliminar as frações unitárias e depois eliminar os símbolos inúteis. Vamos lá. A gramática que vamos mostrar é composta pelas variáveis L, S e os terminais A, abre parênteses, fecha parênteses. E o R é a representação das regras de produção, que estão listadas logo abaixo. O L é a variável de início. Então, primeiro, vamos criar um conjunto das variáveis vazias. Dentro desse conjunto, vamos colocar todas as variáveis que levam ao vazio. Como podemos perceber, nas regras de produção só existe em S. Logo, o primeiro passo é fazer com que todas as transições sobre essa variável que poderiam ser vazias sejam mapeadas para as produções anteriores. Então, vamos lá. Primeiro, o L, ele leva ao abre parênteses, S, fecha parênteses. Se o S, ele fosse vazio, só teríamos abrindo e fechando parênteses. Ok? Depois, iremos verificar isso em todas. Em S, por exemplo, temos que S leva a SE. Porém, se o S for vazio, só teremos o E. No E, não temos nenhuma mudança, porque não leva nenhum S. E não leva nenhum vazio, consequentemente. O segundo passo é encontrarmos as produções unitárias. Para isso, a gente cria um conjunto chamado fechos para as variáveis L, S e E verificamos. Em L, existe alguma produção unitária? Não, então ele vai ficar vazio. Em S, existe alguma? Como vocês podem ver, existe o E. Em E, existe alguma? Como vocês podem ver, existe L. Então, agora o que precisamos é mapear. Onde tem o fecho E e L, iremos substituir pelas produções. Então, alcançaremos o seguinte formato, concluindo o segundo passo, no qual todas as produções unitárias foram eliminadas. O terceiro passo é eliminar os símbolos inúteis, porém, não temos esse exemplo, então isso significa que ela já está simplificada. Continuando, temos uma gramática livre de contexto e para passar ela para a fórmula de Chomsky, ela precisa estar seguindo as seguintes regras. Basicamente, uma variável tem que levar a lambda, uma variável tem que levar a outras duas variáveis, uma variável tem que levar um terminal. Aqui a gente simplesmente abriu a gramática para ficar mais fácil a visualização, para ver se eles se enquadram no conjunto das regras apresentadas. Primeiro, nós temos aqui um terminal, uma variável e um terminal. Isso não pode ocorrer. Como a gente faz para resolver? Lá embaixo, na sequência das variáveis, a gente vai fazer um A, que vai ter um parêntese abrindo, e uma variável com parêntese fechando, que no caso é o P. Isso resolve em partes, porque agora temos três variáveis. E isso não é permitido. Como vocês podem ver aqui, só é permitido uma variável levar a outras duas variáveis. Então, precisamos de uma outra variável, que pode receber o início, AS,
ou final, o SP. Alguns autores têm essa variação, aqui vamos adotar pegar as duas últimas. Então, agora teremos um x que vai ter o SB e, consequentemente, conseguimos formar essas duas variáveis utilizando o A e o x. Agora, temos uma variável levando para outras duas variáveis, que é permitido. Depois, temos duas terminais, o que não é permitido, e a gente já criou variáveis para eles, então só vamos utilizar, que no caso é o A e o B. O S está levando para um S e um E, que são duas variáveis, então tá tudo ok, tá de acordo com as regras. Temos um S que leva a um terminal, então tá ok também. E todas as outras vão seguir essa mesma lógica. Vocês podem estar verificando. Se a gente fechar essa gramática, a gente vai ter o seguinte resultado. E aí, temos as regras de transição na fórmula normal de Chomsky. E a gramática resultante da fórmula normal de Chomsky é a seguinte. Temos as variáveis formadas agora por L, S, E, A, B e X. Temos os mesmos terminais. A, abrindo parênteses, fechando parênteses. Temos as novas regras de produção. E temos a variável de início. Bom, pessoal, aqui é o Vinícius e já vamos direto ao exemplo 2. Essa é a nossa gramática original, certo? Então, para fazer a conversão, nós vamos passar por 4 passos. E o primeiro passo é criação de uma nova variável inicial. Nós vamos criar uma variável inicial, a qual vai levar ao S, certo? Então, vamos criar o S1, no caso eu vou escolher o S0 e vamos levar ao S. Em continuidade, só separamos a regra. As regras do S, que o S leva a SB, o S leva a BSA e o S leva a SS. O S também leva ao movimento vazio. Deixamos aqui em oculto. Deixaremos oculto. Então, o segundo passo é a eliminação de substituições de movimentos vazios. Como fazemos isso? Nós, no S0, adicionamos o movimento vazio. E no S, onde temos o movimento vazio, nós vamos fazer substituições, certo? Onde temos o S, vamos fazer substituições pelo movimento vazio, na verdade. Então, nós repetimos aqui o ASB, BSA, SS. E aqui, onde temos o movimento vazio, nós vamos fazer uma substituição, certo? Então, não colocamos e vamos colocá-los em toda a produção de S. Então, aqui, em ASB vai ficar A vazio B, que gera AB, B vazio A, que gera BA, e o S vazio, que fica só um S. Certo? Terminando isso, vamos para o passo 3, que é a eliminação de regras unitárias. Nesse passo, nós vamos observar onde as regras levam apenas uma variável. No caso, o S0 leva apenas ao S e o S leva ao S também. Então, essas são as duas regras unitárias. Então, a gente vai fazer a substituição de S por todas as regras dele. Então, no caso desse S, a gente faria a substituição para SB, BSA, SS, AB e BA, tirando o S. Então, como aqui já tem, a gente deixa só sem o S. Mas aqui, a gente vai fazer a substituição e fica ASB, BSA, SS, AB, BA e o movimento vazio que já estava aqui. Então, o movimento vazio e as regras de S. Fazendo isso, passamos para o quarto e última etapa, que é a padronização, as quais a gente só vai colocar variáveis e não terminais. E não podemos deixar terminal, variável, terminal, certo? Nós temos que mexer por meio de artifícios
para que entre dentro dessa padronização. E quais são os artifícios que iremos fazer? Nós vamos criar variáveis que nos levem a esse caminho daqui. Então, vamos repetir o movimento vazio, certo? E aí, no ASB, esse A, como é terminal, vamos deixá-lo criar uma variável que levará ao A. Então, a gente criou a variável A, que leva ao terminal A. E esse SB daqui, nós vamos criar uma variável T que nos leve ao SB. Se você percebeu, aqui esse B daqui é um terminal. E aqui esse B é uma variável. Então, vamos criar uma variável B que leve ao terminal B, certo? E vamos fazer a mesma coisa nos seguintes. Esse B a gente coloca uma variável, B variável, que leva a B. E esse SA a gente vai criar uma variável que leve ao SA, sendo que o A vai levar ao terminal A. Aqui no SS nós temos duas variáveis, então pode ficar. E no AB nós temos dois terminais, nos quais a gente só vai colocar as variáveis e deixa. BA a mesma coisa, certo? E no S a gente vai fazer a mesma coisa. Feito isso, a gente terminou e fizemos a conversão. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo.